Fala pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é se eu posso ser responsabilizado pela dívida do meu cônjuge, do meu companheiro, da minha companheira. Mas antes da gente falar disso, não esquece de dar um curtir, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Para eu poder responder essa pergunta, a gente tem que entender o que é regime de bens. O regime de bens é uma escolha do casal de como vão ser geridos as relações patrimoniais durante o casamento. No Brasil, o regime legal é o que a gente chama de comunhão parcial de bens, que é aquele que todo o patrimônio adquirido depois do casamento pertence a ambos. Então, tudo que vocês compram depois do casamento, casa, carros e outros bens quaisquer, eles pertencem ao casal. Legal. Só que quando a gente pensa nisso, pensa em patrimônio, a gente só pensa no ativo, no positivo. Só que existe patrimônio também negativo. Quando há um divórcio, alguma situação assim, a divisão de bens ela não considera só o que vocês amealharam de positivo, mas também as dívidas de ambos, de qualquer um dos cônjuges. Então, é importante você ter em mente isso. Se você tem direito à parte positiva, você também é responsável pela parte negativa. Então, dentro desse regime, se a dívida ela foi feita durante a união, depois do casamento, você pode sim ser responsabilizado por uma dívida do seu cônjuge. Então, eventualmente, se vier uma cobrança, se você tem um carro em seu nome e ele vier a ser penhorado por uma dívida do seu esposo, da sua esposa, do seu companheiro, da sua companheira, isso é possível porque metade do seu carro não é seu, metade do seu carro pertence ao seu esposo, à sua esposa, ao seu companheiro ou companheira. Então, a primeira resposta, a primeira lógica que a gente tem é essa, que dentro desse regime legal, tudo que foi adquirido durante a união vai poder ser penhorado, pelo menos na meação, os 50%. Mas isso não é uma verdade absoluta. Existem vários regimes de bens. Esse é o regime mais comum porque é o regime legal. Então, todo mundo que não fez um pacto antinupcial, que não decidiu por um regime dos vários regimes existentes, está dentro desse regime. Mas é possível que você tenha casado, por exemplo, na comunhão universal de bens, que é aquele que tanto os bens anteriores ao casamento como os posteriores pertencem a ambos. Nesse caso, você pode ser ainda responsabilizado por uma dívida anterior ao casamento, porque o patrimônio de vocês é uma coisa só. Eu falo que é o regime dos apaixonados, porque você não tem separação do patrimônio nem antes nem depois. E é muito legal a gente fazer esse alerta, porque muita gente casa e fala, mas eu não tenho nada no meu nome, então tanto faz se é na comunhão parcial ou na comunhão universal de bens. E esquece que muitas das vezes a pessoa que está casando pode já ter uma dívida. Então isso dentro da comunhão universal de bens entraria também para outra pessoa. Então isso tem que ficar atento. Mas existem outros regimes que permitem uma certa proteção em relação a isso. São eles: o regime da separação total de bens, regime da separação obrigatória de bens e participação final nos aquestos. Eu não vou me aprofundar muito para explicar cada um deles, mas via de regra, nesses três tipos de regime, o patrimônio não se comunica. Então, o patrimônio de um cônjuge continua sendo dele, enquanto o outro patrimônio continua sendo dela. Então, como não há uma vinculação, não se torna uma coisa só, como nos casos anteriores que eu havia explicado, então, caso um dos cônjuges tenha uma dívida e vierem os credores procurar se você tem um patrimônio, ele vai ver que o patrimônio de vocês é totalmente separado. Então, não poderá haver a penhora neste caso. Tem algumas exceções, quando é feita a dívida para o sustento da família e tal, mas é muito pontual. Via de regra, as dívidas ela não vai conseguir alcançar dentro desses regimes. Então, é muito importante a gente entender qual que é o regime para saber se você pode ou não ser responsável por uma dívida adquirida pelo seu cônjuge ou companheiro. Por fim, um último ponto que eu queria destacar com vocês, que vai ser tema depois de um vídeo só sobre isso, é sobre o pacto pré-nupcial, o pacto antinupcial, que é um acordo feito pelo casal antes do casamento, via de regra, que vai definir as regras patrimoniais do casal. Esses regimes que eu citei para vocês são estipulados e são tratados pela lei. Então tem aquela regra ali definida em lei. Mas é possível que os noivos, quando vão se casar, ou mesmo na união estável, quando vão formalizar, possam definir questões patrimoniais
específicas. Por exemplo, o carro de cada um vai sempre ser um bem particular, não vai comunicar. Ou então, todo o patrimônio será separado à exceção do imóvel. Todos os imóveis que o casal comprar durante a união pertencerá a ambos. Então vocês podem criar da forma que quiserem o seu próprio regime de bens. E isso é muito legal. Então, tirando todos os que a gente já falou ainda, a gente pode tratar dentro do pacto essas questões. E a gente pode segregar as dívidas dentro do pacto. E isso é muito legal. E dá pra gente criar uma bela proteção para o patrimônio familiar, principalmente do cônjuge que muitas vezes não tem nenhuma relação com a dívida do outro. Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Isso é uma coisa muito importante dentro do planejamento patrimonial familiar. É essencial que todo mundo que se envolve, que se relaciona, tenha essas noções. Então, se você sabe de alguém que precisa ver esse vídeo, manda para ele agora, que vai me ajudar bastante também. Obrigado e até o próximo vídeo.